também. Eu não achei, eu entendi a insatisfação do torcedor, compreendo perfeitamente, mas não achei como jogo esse drama todo que está sendo... Achei que a história de mudar o Ferreirinha, dono da partida, já tinha 2, mudando exatamente, dando um caráter mais defensivo, chamando o adversário para o jogo, botando a Alianza Lima no jogo, ok. Só que isso não fez do jogo de São Paulo péssimo. Fez? É que foi 2-0, né? É que abre 2-0. Sim, mas tudo acontece depois dessa mudança. Olha, Como jogo até ali... Depois do intervalo. Mas só não foi pior, Mari, sabe por quê? Porque ganhou um jogo fora de casa. É como se você tivesse empatado fora e ganho dentro de casa. Então você tem um... Mas quando você faz 2-0 em casa, e da forma como aconteceu no primeiro tempo, realmente é para se lamentar o resultado. E tem uma Mas como coisa. jogo vocês acharam péssimo? Não. Eu acho que o São Paulo se perdeu em 15 minutos. O Zubeldia vai falar isso. Em 15 minutos tomou os 2 gols e realmente foi apático nesses 15 minutos. O que cobrou muito caro a vitória. E depois desses 15 minutos, quando vê que tem ainda possibilidade, é que eu te falei, ainda teve uma chance com o Lucas, outra com o Caleri. Não foi um jogo ruim, dentro da circunstância daquilo que o Zubeldia tem como material humano, né? Que não tem o Lucas, não tem o Oscar, mais um jogo abaixo do Luciano, mais um jogo abaixo do Caleri, e mesmo Exato, assim... eu tô achando que tá sobrando muita conta para ele. Não. Tem que ser dividido. Tem jogadores ali que precisam voltar a ser, exatamente, e podem entregar a mais. Mas essa forma com que o Zubeldia tem trocado e colocado, aí é um ponto de vista meu, uma observação. Não dá para colocar um menino aos 38, 40 para ele decidir o jogo como foi o Alves. Então vamos ver isso. Vamos ver como o São Paulo vem a campo e logo depois a gente mostra as substituições promovidas pelo Zubeldia. E aí eu tô com vocês. É que eu vi algumas críticas que o jogo foi horroroso. O jogo que o São Paulo fez não foi horroroso não, gente. As substituições, de fato, não foram as melhores para quem vencia por 2-0 com 2 gols do que ele substituiu. Tem uma observação que eu esqueci. A saída do Arboleda foi importantíssimo para esse sistema defensivo se perder. Olha aí como ele mexeu. Diga lá, Rick. Ele perde o Arboleda por uma contusão, então ele tem que colocar, ele coloca o Juan, no intervalo. E o Juan não entrou bem, ele não soube entender essa primeira linha de 4 e realmente o São Paulo tem dificuldade naquele gol ali. É uma desatenção absurda no gol de meio voleio, né? Ponto, assim, claro que o Zubeldia merece as críticas e os questionamentos pelas mudanças que ele fez. Agora, eu achei que o São Paulo voltou muito desatento. No segundo tempo foi uma desatenção, talvez baixou a intensidade de concentração, porque os gols são falhas de marcação. Desatenção na área. O gol que o cara faz aquela puxeta, que ele dá aquela meia bicicleta e tá sozinho na área. Não, e o primeiro, a tabela... O cruzamento a tabela na diagonal, o cara entra sozinho na diagonal. A defesa estava posta do São Paulo. Então foi alguém que errou, alguém que não acompanhou. Isso é atenção, sabe? Porque se aquele gol ali, se tivesse uma marcação ali, não teria conseguido finalizar. E aí o resultado seria outro, entende? Eu sempre tive um treinador, acho que o Maestro também deve ter tido, que assim, a linha de 4, a última, que eu joguei muito tempo aqui, você nunca pode tomar por dentro. Se você tomar por dentro aqui, tá alguma coisa errada. O primeiro gol do São Paulo foi isso. O cara infiltra por dentro. Então, ou é o erro do lateral, que comeu bolo, né? Comeu amendoim, como a gente diz no interior, comeu amendoim. Porque ele tem que entender, aqui não passa. Deixa ele passar para lá, para aberto, porque aí é uma outra jogada. Ou ele vai cruzar, ou ele vai fazer uma jogada individual. Agora, por dentro dessas linhas aqui, não pode tomar. O São Paulo tomou esse gol. E no segundo, um cruzamento... onde o cara tá sozinho dentro da área, ali na marca do pênalti, sem marcação, sem vigiar, sem tá pressionado. Claro que é o mérito do cara fazer aquele gol de voleio, mas ele teve a possibilidade de dar o voleio. Então, assim, algumas coisas aconteceram nesse sistema defensivo que não vinha acontecendo. Alguém comeu amendoim. Comer bolo é muito... Não é porque ele é um meio-campista, né? Olha ali, ó, a defesa tá posta do São Paulo. Ela tá tentando tirar no olho. O olho é só remela. O olho é só remela, não dá pra marcar no olho. Libertadores, você não pode vacilar. Não adianta. Né? Qualquer jogo você não pode vacilar. O clima da Libertadores, ele ainda mais, né? Você já viu que o Felipe Luiz, ele é perfeito na colocação dele, né? Contra o Córdoba. Não dá pra vacilar. Vacilou, você paga preço. Você paga caro. Foi o que o São Paulo fez. Fez um puta primeiro tempo, poderia ter feito, né, um jogo para respirar realmente, 6 pontos na Libertadores. Para dar uma paz pro Zubeldia. Para dar uma paz pro Zubeldia, tadinho, que tá difícil para ele. Tá 100% na tabela. 100% na tabela. Mas aí o que acontece?
Deixou escapar. À toa, porque desatenção na Libertadores cobra... E deixou escapar em casa, né? O preço cobra caro. Aí a E aí o torcida vai Maestro foi ficar perfeito. chateado. Não está muito assim se falando porque ganhou fora de casa. Então, é a troca dos pontos. Ganhamos 1 fora e ganhamos 3 em casa. Você troca, né? Que foi ao contrário, ganhou 3 em casa e perdeu 2 em casa. Em relação à jogada do voleio, o Ramírez, uruguaio, por acaso, que jogou comigo, correu atrás do Rivelino, lembra, no Maracanã, isso lá atrás. Conhecido por... Ramírez era um cara que dava sempre um toque em relação a isso. Quando você está no centro da defesa, né, com a defesa postada, como disse a Jéssica, você tem que tocar no adversário, para você saber onde é que ele está. Marca a distância dele. Se você não tocar no cara, é porque ele está longe, ele tem um movimento que você não vai conseguir chegar. Isso é a maior verdade, principalmente os zagueiros centrais. Tem uma bola que vai ser cruzada, toca no cara para saber onde é que ele está. Isso é uma regra. E a maior verdade foi exatamente a situação que teve. Mais longe que um braço não vai dar tempo. Não dá tempo. A gente vai ver, eu acho que o gol do Everaldo também. Você vê que ali você tem muito mais, os méritos são muito mais do Everaldo do que dos defensores. Você vê que quando ele bate, tem 2 defensores chegando. Mas aí a execução do movimento dele foi maior do que os zagueiros do São Paulo que bobearam e deixaram a finalização. Eu queria chamar a atenção para isso porque... Aliás, vamos falar do Zubeldia, então. Porque eu tenho visto muitas críticas sobre ele e é sempre assim, esse jogo vai ser decisivo. Esse aí é decisivo. Todo jogo é decisivo pro pobre do Zubeldia. Mas ontem ele não se ajudou, realmente. Eu estou aqui dando a minha opinião sobre a conta do São Paulo. Acho que deveria ser mais dividida. Mas ontem, realmente, ele não se ajudou. Vou voltar um pouquinho à temporada passada. O São Paulo foi eliminado pelo Botafogo nas quartas da Libertadores. Depois ele dá uma coletiva lamentando muito que para ele era a competição para o São Paulo. E eu concordei, tá? Sigo concordando. Aquela competição ali estava realmente boa para o São Paulo. Aí ele termina o Brasileirão em 6º lugar, tá? Em 2024, somando 59 pontos. No Paulistão esse ano, ele foi eliminado pelo Palmeiras, e aí eu vou botar o asterisco, porque teve o pênalti. Não dá para botar na conta dele. Aquela eliminação ali, ela não foi exatamente na bola, não. Mas foi eliminado, né? Acaba caindo na semifinal. Empatou com o Sport na estreia do Brasileirão, empatou com o Atlético Mineiro. Aí na Libertadores, tudo pelo Brasileirão. Na Libertadores, como vocês já destacaram aqui, ele vence o Tajeres na estreia, né? E aí ontem ele acaba cedendo esse empate, porque até esse detalhe da história é importante. Ele não busca o empate. Se estivesse tomando de 2-0 e buscasse um 2-2, a história era outra. Força de reação. Ele cede o empate. Está vencendo por 2-0 e acaba cedendo e a partida termina em 2-2. 61 jogos, 28 vitórias, 18 empates, 15 derrotas, ou seja, tem 55% de aproveitamento o São Paulo do Zubeldia. Isso aqui a gente chamaria de ruim? Não, ruim não é, mas você não pode perder nesse percentual os jogos importantes, jogos decisivos. Mas, por exemplo, quando você perde para o Palmeiras, aí a gente tem que lembrar como que perdeu, né? Tudo bem, mas vai para a conta do percentual, não tem jeito. Vira número do mesmo jeito. Jogos importantes, como aconteceu também o ano passado, quando foi eliminado. O trabalho não é ruim, né? O ano passado teve até o... Lembra do pênalti? Foi por mas são sempre ali, por isso é que eu concordei com ele. Tem sempre episódios que você ganha ou você perde com um episódio desse tipo, entendeu? A favor ou contra, isso aí não adianta. Se você for procurar em todos os clubes, né, isso acontece, né? Muitas vezes você ganha por uma dose de sorte, muitas vezes você ganha por incompetência do adversário. Mas na maioria você tem que ganhar pela tua competência. É por isso que normalmente se aceita mais de 65% para cima de aproveitamento dos treinadores. Eu acho que tem jogos que o São Paulo não atua bem. Acho que esse é o problema. O jogo contra o Sport e contra o Galo foram jogos em que o São Paulo foi mal. Só empatou contra o Galo porque o Rafael salvou. Contra o Sport foi um jogo muito sem inspiração. Então, essas oscilações que eu acho que falta, que o São Paulo não convence o torcedor. E o torcedor vai estar sempre lá. Poxa, mas tinha que jogar mais. Poxa, mas o elenco pode render mais. Poxa, por que não está dando certo? Então, fica aquela dúvida no torcedor. E aí, sempre o trabalho do treinador, quando for assim, ele vai ser contestado. E nesses jogos contra a Sport, mesmo que o São Paulo, quando não tenha Lucas e Oscar, que são 2 jogadores que, obviamente, fazem muita falta, ao meu ver, ainda tem elenco para fazer um jogo diferente. O Zubeldia, é importante a gente lembrar, né? Ele é um treinador que ele vem de carreira, uma carreira curta, ele é jovem ainda, mas num jogo de transição, de velocidade, de pontas que atacam bastante o espaço, que correm bastante e que fazem 1 contra 1. E quando o São Paulo joga com o Oscar e com o Lucas, é um jogo de cadência.
o Caleri e com o Luciano, é um jogo de cadência. Então, eu acho que ali tem um pouquinho dessa incompatibilidade do perfil do treinador com o perfil do elenco do São Paulo. Ontem o São Paulo jogou com 2 pontas de velocidade, Ferreirinha e com o Lucas. Jogadores que fazem 1 contra 1, que partem para cima, tem mais a ver com o estilo do Zubeldia, talvez por isso que o primeiro tempo foi tão melhor. Pode ser, eu acho que é um ponto a se discutir. Mas a verdade é que o São Paulo ele vem dessas oscilações. Depende às vezes da escalação, mas talvez depende também do estilo do treinador. Tem só uma observação, Mari. Claro. Dorival está no mercado. É sério. A pressão sempre vai estar ali, né? Capitão Não, e aí a pressão aumenta, é Você acha que sério. aumenta? Já se falou muito ontem. Porque, gente, então, mas aí olha Já só. se falou demais. Jéssica falou do esporte. E eu acho que a gente tem que entender a postura de treinador, de conjunto, né? Treinador, time, e as mensagens que são passadas ali nas entrelinhas, de uma decisão de 11 inicial, de um desempenho que às vezes a gente fala, ali de repente podia dar para entregar mais. O próprio esporte, com quem o São Paulo empata. O jogo do Palmeiras também é decidido num lance que, não vamos falar, decidiu o jogo. E quando o esporte, São Paulo vai errar um pênalti, né? Contra Podia o ter esporte, vencido. exatamente. Contra exatamente o esporte. Então, o que eu estava falando das entrelinhas, inclusive se aplica também ao Felipe Luiz, que você trouxe. Quando o Flamengo vai a campo, vai para o Maracanã, com uma equipe mista, sendo que o jogo seguinte vale por uma 3ª rodada de Campeonato Brasileiro, é contra um Grêmio que não está apresentando até aqui a melhor das suas temporadas. O treinador já passou a sua mensagem. A gente acha que não vai ter tanta dificuldade, eu entendo assim. A dificuldade eu acho que ela vai existir sempre, né? Mas aí você escolhe, quando você escolhe... Principalmente o Campeonato Brasileiro desse ano. Você tem 7 times com a mesma pontuação. Mas isso justifica, daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, isso justifica, por exemplo, poupar seu time na Libertadores em detrimento do Campeonato Brasileiro? Numa 3ª rodada ainda? Mas olha que em outros anos, né, foi ao contrário, né? Você ia com a força máxima na Libertadores e poupava no Campeonato Brasileiro. Qual é a prioridade? É segundo o Boto o brasileiro, né? Não sei se tem alguma influência sobre a decisão do Felipe Luiz, mas segundo o Boto é o brasileiro. Na minha cabeça, eu vi o seguinte, ele hoje tem à disposição, eu acho que o departamento médico do Flamengo, com a chegada do Pedro, zerou. Não tem mais ninguém, inclusive com o Danilo, que já está à disposição. Então, como ele tem um elenco muito equilibrado, vou começar a dar uma girada nessa galera para que eu possa manter o nível de atuação do mesmo jeito. Só que é diferente. O Varela não é o Wesley, entendeu? O substituto do Gerson não é o Gerson. Mas que também não fez um bom jogo, Wesley. Não, inclusive o pênalti também marcado por um atleta da equipe titular. Se você for pegar o segundo... E o Bruno Henrique, que jogou os 90 minutos? Não, o Bruno só fez uma jogada, que foi a jogada que eu voltei seria o no pênalti. Flamengo porque nós falamos sobre o Zubeldia e a mudança que ele fez. E para mim, eu entendi o recado que o Rick também entende. Ali ele fala, ó, agora tá dominado. É controle aqui, temos 2-0, tá? E às vezes você erra nessa... Às vezes você erra nessa avaliação. E ele não tem como saber se ele vai errar ou não, né? Na cabeça dele, eu vou tirar meu atleta que foi o destaque do primeiro tempo, já vou poupar pensando no próximo jogo e vou colocar um cara ali que tem um entendimento, né? Que o Wendel, quer dizer, desculpa. O Wendel tem um entendimento, é um lateral, mas ele sabe jogar numa segunda linha e vai reforçar ali para não ter contra-ataque, para não ficar sobrecarregado, só que, como diz no interior, tira o céu pela culatra. Ele errou. Porque ele poderia continuar dando intensidade, espremendo mais o Alianza Lima, e não foi isso que aconteceu. Aí 15 minutos sonolentos, e aí até o Ferrarese fala, de bobeira, de apatia, custou caro. Custou caro porque eram 3 pontos, e aí ele já podia até fazer essa minutagem no próximo jogo da Libertadores, tirar quem ele quisesse, porque aí já tem 6 pontos, né, no grupo. Não, agora ele vai ter que correr risco mais uma vez, porque ficou com 4. Então, todo o planejamento, tudo aquilo que ele achou que ia dar certo, não deu. E aí entra aquilo que eu falei. Além das substituições que ele fez de forma equivocada, que o torcedor fala, né? Não sou eu que estou falando, eu também tenho embasamento do que eu acho, tem a pressão do Dorival estar no mercado. Então, toda hora que o São Paulo jogar mal ou abaixo daquilo que o torcedor acha que pode ser, o Zubeldia vai estar na panela de pressão. E o Dorival vai vir sempre, né?